Bom, pessoal, depois de consumir aquele monóxido de hidrogênio a baixa temperatura, muito bom. Para quem não sabe, é água gelada. Eu vou resolver aí então a questão 7 da lista, o Enem 2011. Esse sim é um exercício longo, fácil, relativamente fácil, mas longo. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono, o famoso CO2. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão, definido como energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e seu ΔH padrão de combustão: benzeno, etanol, glicose, metano e octano. Então, para os combustíveis que têm carbono, algo importante é você relacionar a energia liberada com a quantidade de CO2 produzida, e não só a energia liberada. Então, vamos lá. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, quando eu tenho carbono, hidrogênio ou carbono, hidrogênio e oxigênio, isso aqui significa formando gás carbônico e água. Os únicos produtos de uma queima completa para essas substâncias que só tem carbono, hidrogênio ou carbono, hidrogênio e oxigênio, queima completa, queimado completamente, significa como produto apenas gás carbônico e H2O. Então, aqui a gente poderia ter essa, poderia ser líquido ou gasoso. Vou colocar aqui que vai formar H2O gasoso. Esses valores aqui eles estariam relacionados com a queima, produzindo então queima completa, gás carbônico e H2O. Então vamos lá. Qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Então, o que a gente vai correlacionar aqui agora, comparar, é a quantidade de dióxido de carbono emitida para uma mesma quantidade de energia produzida. Então, enquanto lá nos outros exercícios a gente estava lá verificando a quantidade de energia por grama de combustível, aqui a gente vai querer saber a quantidade de dióxido de carbono para uma determinada quantidade de energia produzida. Qual quantidade? O exercício não falou. Então a gente vai depois estabelecer aí um valor de referência. Só que aí entra um conhecimento aqui que vai ser necessário. Essa questão é um pouquinho difícil, porque você vai ter que preparar a fórmula, a equação de combustão de cada uma dessas substâncias. Então, como fazer a equação de combustão dessas substâncias? Então, basicamente, o que é essa equação de combustão gerando uma queima completa? Então, vamos pegar aqui primeiro o benzeno. Então, benzeno C6H6. Vou, para fins de facilitar aqui, eu vou ignorar os estados físicos, tá? Não vou escrever líquido, gasoso. Então, C6H6, combustão, mais O2. Tá? Sugiro, deixa um espacinho aqui entre o mais e o O2. Isso aqui vai formar, se é uma queima completa, CO2 mais água. Igualmente, deixa um espacinho aqui, deixa um espacinho aqui. E a dica é relativamente simples, tá? Para você montar isso aqui agora e balancear. Montar é isso, é o combustível que foi dado, mais O2, setinha, CO2 e água. Esse é o padrão, você vai fazer isso para todos aqui. O detalhe é que você tem que balancear essas equações. E a dica tá, olha para o C e para o H. É esse que você tem que se preocupar. São C6, o que eu faço? Eu tenho que ter 6 Cs aqui. Então, esse 6 é esse 6 aqui. Beleza? E aí eu vou olhar para os hidrogênios. Eu tenho 6 hidrogênios. E aqui eu tenho 2.
Então, que número que eu tenho que colocar aqui na frente para igualar? 3, né? 3H2 dá 6H6. Beleza? O que faltaria aqui para eu finalizar? Para esse exercício, na verdade, você só precisaria dessa informação aqui, ó. A combustão desse vai gerar 6 mols de CO2. A combustão desse vai gerar 2 mol. Desse aqui, 6. Desse aqui, 1. Desse aqui, 8. Então, precisaria só dessa informação. Mas vamos fazer ela completa aqui. Então, aqui, ó, o que eu tenho agora? Eu tenho que acertar o oxigênio, né? O C e o H já estão ok. E eu sei que se esses valores aqui estão ok, o 6 e o 3, eu tenho que contar os oxigênios desse lado e aí completar lá do outro lado. Então, aqui, ó, 6 vezes 2, 12. Então, tem 12 oxigênios aqui no 6CO2. E eu tenho 3 aqui. Só que aí você vai observar, ó, mas aqui 12 mais 3 dá 15. E agora, se aqui é O2, eu não posso colocar 15 aqui na frente, porque se eu colocar 15 aqui na frente, vai ficar com 30. E eu preciso só de 15. Então, o que você faz sempre que o oxigênio der número ímpar? Não tenha medo. Coloque o número que você precisa e divida por 2. Né? Porque se eu preciso de 15, eu coloco 15 aqui, daria 30 oxigênios, divido por 2 dá 15. 15 por 2, né? 15O2 dividido por 2 dá 15. Né? É como se esse 2 cortasse com esse 2 aqui. Beleza? Então, fácil assim, né? Desde que você se lembre disso, né? Aqui, vamos pegar esse aqui, C2H5OH. Mas, vou colocar aqui, ó, o oxigênio, a seta, o CO2 e a água. Mais ou menos embaixo do outro aqui. A lógica é a mesma. O número de carbonos que eu tenho aqui é o número que eu vou colocar aqui. C2, 2C. Hidrogênios, ó, tem 5 mais 1, 6. 6 eu divido aqui por 2, dá 3. Né? Então, eu já sei que aqui é 2 e que aqui é 3. Então, agora eu vejo quantos oxigênios eu tenho desse lado. 2 vezes 2, 4. Mais 3 daqui, 7. Então, eu tenho 7 oxigênios desse lado. Aqui, observe que eu tenho um oxigênio aqui. Ele tem que ser contado, não se esqueçam dele. Então, já tem um oxigênio aqui. E eu precisaria de mais quantos para dar 7? Eu precisaria de mais 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 3 aqui na frente. Porque eu tenho 3 vezes 2, 6 oxigênios. Mais um daqui, 7. Eu tenho 2 vezes 2 aqui, 4 oxigênios. Mais 3 daqui, 7. Balanceei as equações. Né? Balanceei a equação. Vamos fazer para a glicose agora. C6H12O6 mais O2 formando CO2 mais H2O. Mesma lógica. 6 carbonos. 6. 12 hidrogênios. Divide por 2 dá 6. Então, 6 CO2, 6 águas. E aí eu tenho quantos oxigênios? Então, aqui, se observar, eu já tenho 6. 6 da água. Observa que tem 6 aqui. Então, ó, esse aqui já matou com esse. Quantos que eu vou ter que colocar aqui na frente agora? 6 vezes 2, 12. Eu tenho que ter 12 aqui. O que eu faço? Boto um 6 aqui na frente. Então, ó, 6 oxigênios aqui, 6 oxigênios aqui. 6 vezes 2, 12 aqui, 6 vezes 2, 12 ali. Tá? Então, a combustão aí da glicose, C6H12O6 mais 6O2, formando 6CO2 mais 6H2O. Beleza? Então, agora eu coloquei aqui um outro papelzinho embaixo, porque não ia caber. Vamos para o metano, então. Vamos fazer aqui no papel de baixo. O metano é o CH4. Vou repetir aqui. Mais O2, setinha, CO2 mais H2O. Beleza? Mesma coisa. 1C, 1C. 4Hs, divide por 2 aqui. 2, né? Então, esses valores estão corretos. Eu tenho 2 oxigênios aqui e 2 vezes 1, 2 aqui. São 4 oxigênios desse lado. O que eu tenho que fazer? Colocar um 2 aqui. Beleza? E, por fim, o octano. C8H12
H8 mais H18, perdão, C8H18 mais O2, formando CO2 mais H2O. Então aqui eu tenho, mesma forma, ó, C8, 8C, 18H, divide por 2, 9H2O, né? E aí eu tenho então que contar os oxigênios desse lado. O oxigênio não tem aqui, só tem aqui. Então 8 vezes 2, 16, 16 mais 9, 25. Então eu preciso de 25 oxigênios, só que aqui tem 2. Então eu tenho que dividir por 2, porque 25 vezes 2 dá 50, dividido por 2 dá os 25 que eu preciso. Então, essas equações aqui são as equações de combustão de cada uma dessas substâncias. Então, essa primeira aqui tem um ΔH igual a menos 3.268 kJ por mol. Essa aqui tem um ΔH de menos 1.368 kJ por mol. Essa aqui de menos 2.808. Essa aqui um ΔH de menos 890. E essa aqui um ΔH de menos 5.471. Todos esses valores em kJ por mol da substância, né? Por mol da substância que está sendo queimada. Então, olha aqui, ó, a definição. ΔH padrão de combustão é definido como a energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão, né? Então, aqui, vamos só corrigir aqui, tem que ser líquido, não gasoso. Então, beleza. Consegui montar aí as equações de combustão. Só que agora entra a pergunta, né? Será que eu posso pegar aqui e comparar os valores? Não, porque se eu fosse comparar o que está aqui, eu não precisava nem ter feito as equações, né? Eu já ia pegar aqui, ó, o que mais libera é menos 5.471, que é do octano. Mas não é. Aí, o que não é para esse... por mol seria isso, né? Este exercício pede que a gente, né, encontre, né, nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida. Então, se você só olhar libera mais dióxido de carbono, você ia olhar aqui e ia falar, opa, não, é o octano mesmo, ó, 8 CO2, aqui libera 1, aqui libera 6, 2, 6. Não, mas é mais dióxido de carbono pela mesma quantidade de energia produzida, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir para uma determinada energia, uma determinada quantidade que você vai escolher, né? Essa quantidade em quilojoules, você vai fixar um valor que você quiser aí, né? E vai fazer a conta, né? Então aqui, como os valores são todos, exceto esse, são todos na casa do milhar, então o que eu vou fazer? Eu vou escolher 1000, né? Como uma referência. Então eu quero saber quanto desse aqui que eu vou para cada um desses, e se eu tiver como padrão 1000 quilojoules para todos eles, né? Eu vou pegar não os valores que estão aí, mas eu vou falar que todos eles eu quero que essa reação seja feita e me libere 1000 quilojoules. Então, o que eu teria que fazer para cada um desses? Vamos pegar o primeiro aqui, ó. Isso aqui, ó, é quilojoule por mol, né? Então, o que significa isso? Para o C6H6, então, 1 mol de C6H6 libera 3.268 quilojoules, certo? 3.268. Só que o exercício não está pedindo por mol de C6H6. Ele está relacionando aqui, ó, a quantidade de CO2. Então, a gente tem que lembrar que esses números aqui são todos proporcionais, inclusive com esse.
Então, eu posso relacionar 1 mol de C6H6 com menos 3.268. Eu posso, nesse caso aqui, relacionar 15,5 de O2 com esse valor e posso relacionar 6 mols de CO2. Então, aqui, isso aqui é equivalente, né, a eu dizer que para esta reação eu tenho 6 mols de CO2 participando aí da liberação de 3.268 kJ, né? Então, 6 mol de CO2, porque 1 mol, 6 mol. Então, se é correto eu falar que 1 mol de C6H6, a combustão dele libera 3.268, 6 mol de CO2 vai liberar aqui. Eu vou fazer tudo com sinal positivo, mas a gente sabe que é tudo liberação, né? 3.268. Então, aqui eu padronizo o 1.000 kJ, eu vou falar não, mas eu não quero que a quantidade de energia seja variável. Eu quero fixar que todos eles vão ter a liberação de 1.000 kJ. Então, eu vou fazer aqui e descobrir um valor de X, né? Esse valor de X vai ser uma quantidade de mols de CO2, poderia fazer aqui para mol do combustível também, mas a gente quer a quantidade de CO2. Então, se eu fizer esse cálculo aí, depois você pode fazer 6 vezes 1.000, né, dividido por 3.268. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,84 mol de CO2. Essa é a conta que eu vou fazer. Se eu pegar aqui a segunda, para, né, essa, vamos chamar aqui de 1, 2, 3, 4 e 5. Então, fiz aqui para a 1, vamos fazer aqui para 2 agora. Então, eu tenho 2 mol de CO2 liberando 1.368 kJ. Se eu tiver 1.000 kJ, uma mesma quantidade de energia, quanto que vai ser o meu Y aqui? Vamos colocar letras diferentes. Meu Y vai ser em torno de 1,46 mol de CO2, né? Então, eu teria para 1.000 kJ 1,46 mol de CO2. Vou fazer a minha terceira. Opa, vocês não viram nada do que eu escrevi aqui, né? Oh, que legal. Agora que eu vi. Então, eu estava fazendo isso aqui, ó. 2 mols de CO2 libera 1.368 kJ. 1.000 kJ libera Y. Esse valor de Y, 1,46. Então, vamos fazer a 3 aqui. Equação 3, que, vamos puxar ela para cá. Aqui, equação 3 é essa aqui do C6H12O6. Então, eu tenho aqui que 6 mols de CO2 libera 2.808 kJ. Se eu tiver 1.000 kJ, eu vou ter um valor, vamos colocar aqui, um valor Z. Esse Z vai ser igual a quê? 6.000, né? 6 vezes 1.000 dividido por 2.808. Isso aqui dá aproximadamente 2,14 mol de CO2, né? Vamos fazer um negócio meio mangá aqui, vamos fazer para cá agora, né? Vamos colocar ali 2, 3, eu quero que apareça todas as contas aqui, beleza? Conta 1, conta 2, conta 3. Então, eu tenho aqui, ó, para a primeira equação 1,84, para a segunda 1,46, para a terceira 2,14. Para a quarta equação, eu tenho, ó, 1 mol de CO2 liberando 890. Então, vamos colocar essa 4 aqui, ó, 4. 1 mol de CO2 libera 890 kJ. Se eu tiver 1.000 kJ, vai liberar XYZ, vamos colocar aqui W. Esse W vai ser igual a 1.000 dividido por 890. 1.000 dividido por 890 dá aproximadamente 1,12 mol de CO2. E aqui, se a minha bateria deixar eu terminar esse exercício, né, a bateria da câmera, vai ser uma vitória. Na quinta aqui eu tenho 8 mol de CO2, 8 mol de CO2, liberando 5.471 kJ. Se eu tiver a minha
energia padronizada vai me liberar, vamos colocar aqui um S, não S não, vamos colocar T minúsculo aqui, vai me liberar um valor T. Esse valor T vai ser o quê? 8.000 dividido por 5.471, que vai me dar aproximadamente 1,46 mol. Todos os valores são aproximados, tá? Então, eu tenho aqui agora todos esses valores, né, de mol de CO2 que seriam produzidos na liberação em todas aquelas reações que estão aqui nas 5 reações. Se eu fizer essas reações e padronizar a liberação de 1.000 kJ, eu teria a produção na sequência de 1 a 5, 1,84 mol de CO2 na primeira, 1,46 mol de CO2 na segunda, 2,14 na terceira, 1,12 na quarta e 1,46 na quinta. Então aqui, voltando lá para a pergunta, nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono pela mesma quantidade de energia produzida? Então, mesma quantidade de energia produzida, 1.000. Qual das reações que eu enumerei de 1 a 5 libera maior quantidade? Esta aqui libera maior quantidade, que libera 2,14 mol de CO2, né? Então, esta aqui é a 3. A 3 é a equação da glicose. Portanto, aqui, esta letra C seria a resposta, né? Então, aqui, acho que não dá para colocar toda a questão na tela, mas talvez se eu ampliar aqui o meu... Vamos lá. Aí, quase deu. Mas, basicamente, é isso aí. Não vai pegar todo o enunciado, mas... Isso aqui seria a ideia do exercício como um todo. Exercício um pouquinho mais longo, né? Com mais detalhes, exigindo um pouquinho mais aí de vocês. Bom, eu vou fazer o seguinte, a bateria da minha câmera está acabando, eu vou começar a fazer a edição, né? Se é que pode se chamar de edição, né? Eu só corto os vídeos ali, e vou colocar esses 7, e vou deixar a câmera dando uma carguinha. Se der tempo, eu gravo os outros 3 que faltam ainda hoje. Se não, eu gravo amanhã, dia 6 de março. Acho que é isso. E aí, se teve algum errinho que passou aí, vocês me avisem, tá? Às vezes eu identifico os meus erros, às vezes não. Beleza? Qualquer coisa, deixa comentário aí. Valeu!